Olá pessoal, tudo bem? Professor André Branco aqui de novo, abrindo esse novo canal que eu vou chamar de Dia de Repertório, tá? Para contemplar um dos degraus importantes na construção de textos, né, dissertativos, principalmente, mas de quaisquer gêneros, beleza? Porque durante as nossas aulas nós aprendemos que são 3 degraus fundamentais para escrever bons textos. O primeiro deles é a leitura, evidentemente, a leitura de clássicos, não só a leitura de clássicos, é claro, mas a leitura daquilo que está acontecendo no mundo hoje, uma leitura um pouco mais profunda, uma leitura que vai além do senso comum, né, daquilo que se coloca na internet, uma leitura que vai muito além da rede social, tá? O segundo degrau é a parte estrutural do texto, né? A nossa parte estrutural precisa ser trabalhada, precisa ser treinada. Nós sabemos que o texto dissertativo é um texto que atende, que precisa atender a certas características específicas. Ele tem uma estrutura muito bem definida, tá? E essa estrutura precisa ser trabalhada, tanto em relação às 3 partes fundamentais do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, quanto em relação às formas de construir cada etapa do texto. Então, como é que eu vou construir o parágrafo introdutório, quais são as etapas que eu devo seguir para fazer o planejamento dessa introdução, como que eu vou construir os parágrafos da argumentação e como que eu posso fazer minha conclusão. E depois, como é que eu posso também concatenar, porque isso é importantíssimo, como é que eu vou poder fazer a conexão entre essas 3 partes do texto. E o terceiro é o trabalho de aprofundar os nossos argumentos, ok? Que tem muito a ver com o primeiro degrau também, beleza? Então, como que eu vou aprofundar os meus argumentos? Eu preciso saber como poderei utilizar, por exemplo, um filme, uma série, para, de certa forma, aprofundar o meu ponto de vista, ou senão pelo menos sustentar aquele ponto de vista, tá bom? Não só um filme, uma série, mas eu preciso também entender que a literatura, mesmo a literatura clássica, aquela canônica do século XIX, aquela das listas de vestibulares, né? Essa literatura ela pode servir de embasamento também para vários temas. Então, como que eu poderia, por exemplo, pegar um clássico da literatura e utilizar para reforçar meu ponto de vista, para trabalhar com uma argumentação um pouco mais autoral e uma argumentação um pouco mais aprofundada, né? E além disso, claro, os grandes pensadores, tanto aqueles mais antigos, que são os pensadores mais clássicos, dentro da filosofia, dentro da sociologia, quanto os pensadores até mais contemporâneos, esses pensadores mais, né, de uma filosofia mais chamada de filosofia pop, lá do século XXI, tá bom? Então, eu vou querer contemplar com vocês hoje esse terceiro degrau, que é o degrau do repertório sociocultural no texto dissertativo e argumentativo, em textos, né, de uma forma geral, beleza? Então vamos lá, hoje é dia de repertório, tá? E vamos falar de quem? Primeiramente vamos falar de um cara que eu já citei em outro vídeo aqui, quando falamos sobre o vestibular da FUVEST, que é o Pierre Lévy, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, quem é Pierre Lévy? Beleza, Pierre Lévy é um francês, nasceu em 1956, ele é mestre pela Universidade Sorbonne, na França, e a linha de pesquisa dele para esse título foi a história da ciência, tá? Hoje ele atua como professor e como pesquisador em 2 universidades da França e uma universidade do Canadá, ok? Então, quais são as obras do Pierre Lévy, né? Que é o segundo ponto, as obras mais importantes ou a obra mais importante? Vamos lá. Bom, no caso, a Máquina, Universo, Criação, Cognição e Cultura Informática, ele publicou em 1987, beleza? Essa é a primeira obra dele. A segunda obra é que vai dar o aporte para as ideias que vamos ver aqui agora, é a obra As Árvores de Conhecimento, beleza? Esse livro, As Árvores de Conhecimento, ele foi feito em parceria com outro pensador, que na verdade é matemático e que dá esse suporte mais das ciências exatas, dos algoritmos, né, para o pensamento do Pierre Lévy, que é um cara chamado Michel Altier, tá bom? Esse livro foi lançado em 1992. Quais são as ideias que ele vai defender nessa obra? O Pierre Lévy ele vai defender a ideia de uma inteligência coletiva. O termo que ele usa é esse, inteligência coletiva. É um conceito que ele vai trabalhar. Lá naquele primeiro livro, A Máquina, Universo, ele já faz uma comparação interessante do surgimento de grandes computadores com grandes avanços da humanidade, beleza? Então, quer dizer, é uma forma de demarcar ali um novo patamar de conhecimento e de contato com o mundo. A presença dos computadores, na visão dele, tá?
Agora, esses computadores, ele já faz uma previsão daquilo que vai acontecer, isso em 1987, né? Ele faz uma previsão daquilo que vai acontecer com conhecimento na atualidade, já naquela época, certo? Com o advento principalmente da internet. No universo em que a inteligência artificial ganha mais e mais e mais espaço, e vai ganhar cada vez mais espaço com certeza, né? Uma forma de afirmação da inteligência humana é a coletivização, palavra meio complicada, coletivização, tá? Dessa inteligência. Mas como assim? Um exemplo que ele dá, que é um exemplo a grosso modo e bem simples, é a Wikipédia. Como é que se constrói conhecimento na Wikipédia? Várias pessoas vão ali contribuindo para a construção de determinados conceitos, beleza? Então, se eu for pesquisar, por exemplo, uma biografia, se eu for pesquisar um pensador, mesmo, por exemplo, se eu pesquiso na Wikipédia quem é Pierre Levy, eu vou ter ali várias informações que foram sendo, né, acrescentadas e foram se acumulando para criar um conceito, uma definição sobre quem é aquele indivíduo ali, tá? Então, essa inteligência coletiva é uma potencialização, na verdade, da inteligência humana, porque é o trabalho, aquela coisa do clichê do trabalho em grupo, né? Aquela coisa do trabalho em equipe para a construção do conhecimento, tá bom? Claro que a Wikipédia não é uma fonte muito confiável para pesquisa científica, por exemplo, mas é uma fonte interessante para adquirir conhecimento, para que o ser humano comum adquira o conhecimento. E uma característica que ele vai apontar em relação a esse conhecimento na internet é o fato de ele ter sido democratizado, beleza? Então, por exemplo, antigamente, né, antes do advento da internet, de tudo que ela proporcionou, se eu quisesse, por exemplo, ter acesso ao conhecimento produzido numa grande instituição, por exemplo, uma USP ou uma Unesp, eu poderia até ter esse acesso, claro, né, mas eu precisaria me deslocar até uma biblioteca, precisaria me deslocar até um determinado ponto, e aí eu que, né, faria ali um levantamento de dados para eu poder buscar esse conhecimento. Hoje esse conhecimento é aberto, esse conhecimento está disponível para qualquer um, a qualquer hora, né, em qualquer lugar, beleza? Então eu posso acessar o conhecimento produzido pela Unesp, ou pela USP, ou pela UFO, né, qualquer instituição. Eu posso acessar esse conhecimento produzido por essas instituições em qualquer parte e qualquer um pode fazer isso, beleza? Então essa democratização do conhecimento é o que ele vai colocar como instrumento, né, como uma ferramenta primordial para que haja essa inteligência coletiva sendo construída também, ok? Agora, qual é o problema que ele vai apontar? Nós vivemos aqui numa realidade, por exemplo, em que a maioria das pessoas usam a internet e grande parte delas nem sabe como utilizar de maneira adequada a internet. Grande parte das pessoas não tem a mínima noção sobre privacidade na internet, não tem a mínima noção de como utilizar redes sociais, certo? E essas pessoas muitas vezes elas não sabem nem que existe um conhecimento sendo produzido, não por culpa delas, mas por culpa de um sistema que não proporcionou o acesso dessas pessoas a esse conhecimento produzido, beleza? Então esse é um grande problema. Agora, o próprio Pierre Levy, ele vai dizer que para que esse conhecimento coletivo, né, essa inteligência coletiva seja trabalhada, é necessário que haja o contato, porque é uma inteligência coletiva. E um dos grandes problemas na atualidade é um certo grau de intolerância gerado pela internet, uma vez que, né, isso a gente já discutiu antes, as pessoas elas se fecham em bolhas, beleza? E elas vão ter contato com aquilo que, de certa forma, vai satisfazê-las. Então, por exemplo, estou lá no meu Facebook, tá? O meu Facebook, ele geralmente vai me mostrar aquilo que me agrada para que eu fique mais tempo conectado a ele, certo? E ele, claro, que vai entender por meio dos seus algoritmos aquilo que eu gosto. Ele vai conseguir compreender aquilo que eu curti, aquilo que eu compartilhei. Ele vai conseguir visualizar, de certa forma, entre aspas aí, que tipo de post eu comento, por exemplo, e aquilo vai começar a aparecer mais vezes para mim. Então, o que vai acontecer? Eu acabo não tendo contato com aquilo que se considera o outro, certo? E eu vou ter ali uma reverberação, um eco das minhas próprias ideias, para que eu fique satisfeito com aquilo. Então essas bolhas são, na verdade, inimigas daquilo que Pierre Levy chama de inteligência coletiva, porque para existir uma inteligência coletiva, você precisa ter o quê? Diversidade, né? Você tem que ter coletividade, tá bom? Mas e aí? Em quais temas eu poderia usar um pensamento como esses? Beleza, vamos lá. Qualquer tema ligado, evidentemente, à internet, né, aceita muito bem essas ideias do Pierre Levy. Agora, claro que hoje em dia, por exemplo, se eu for falar de intolerância,
Ele vai falar de inteligência coletiva. Como é que se constrói uma inteligência coletiva? Por meio da cooperação. Então a intolerância a ideias diferentes das minhas é algo que se coloca como barreira para a construção de uma inteligência coletiva, né? Então dá para falar, se o tema for em relação à internet, se for em relação à comunicação é interessante pra caramba, beleza? Qualquer tema ligado à comunicação, os temas ligados, por exemplo, à ciência, né? Por exemplo, aquele tema que caiu na FUVEST, o último tema da FUVEST, era um tema que aceitaria muito bem essas ideias de Pierre Levy. Então, e claro, outros campos temáticos aí que surgirem. Eu espero mais uma vez que eu tenha ajudado, tá? Quem gostou, beleza, deixa um likezinho lá. Se quiser se inscrever, inscreva-se, deixa o sininho lá ativado, porque eu sempre vou colocando conteúdos aqui. E essas são formas de eu saber se eu estou ajudando ou não. Quem quiser entra em contato, comenta, tá? E é isso aí, gente. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.